E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Como é que foi a passagem de ano? Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui para trazer as minhas melhores leituras que eu fiz em 2021, né? Eu consegui ler um número razoável de livros ano passado. Acabei lendo um total de 43 livros. Teve alguns livros muito bons que estão aqui, né? Que eu coloquei, né, que estão entre os 10 melhores leituras, e alguns outros não tão bons. Mas assim, não teve nenhum muito ruim, né? Teve, ano retrasado eu peguei um que, nossa, aquele ali, misericórdia. E agora também aprendi que se eu não estiver gostando muito do livro, eu vou largar. Antigamente eu ficava muito preso a isso, não gostava de largar a leitura no meio do caminho. Agora eu tenho largado as leituras sem remorso. Então eu pego o livro, vejo que não é muito bom, eu largo, e depois eu volto, deixo pela metade, já passa 6 meses, às vezes passa mais de um ano, depois eu volto com ele, e quando eu vejo que não vai funcionar mesmo, eu largo de vez. Mas por enquanto eu consegui concluir todos. Alguns eu demorei, porque eu larguei, voltei. Esse eu insisti, esse do ano retrasado horrível que eu insisti, que é a Obra em Negro. Nossa, que livro horrível, gente. Aquele livro chato da Yourcenar, né? Marguerite Yourcenar. Não gostei daquele livro. Eu insisti nele, eu fui até o fim. Enfim, não vamos lembrar disso não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos 10 livros melhores, dos meus 10 livros melhores, minhas 10 leituras que eu mais gostei de 2021. Eu vou começar com o Machado de Assis, que foi o primeiro livro que eu li do Machado, por incrível que pareça. Eu sempre ficava tenso para começar a ler Machado de Assis. Eu lembro que na época da escola mandaram a gente ler Machado, mas eu nunca li. Eu sempre pegava o resumo para fazer a prova no final, porque eu nunca entendia nada. Então, e o pessoal sempre falava que é muito complicado, papá. Falei, eu vou começar por uma coisa mais simples dele, que é O Alienista, que é um conto ou uma novela, não sei, tem essa polêmica ainda, que fala sobre um cara que praticamente interna a cidade inteira, né, alegando que são todos loucos ali, né. É um livro muito interessante, gostei, a leitura não foi nem um pouco complicada, eu gostei bastante desse livro aqui. Aí depois eu até me empolguei, o bom é isso, né, que a gente lê, aí eu gostei, já me ambientei mais ou menos com a leitura, com a escrita do Machado, mas sei que os outros livros que eu pretendo ler ainda esse ano é um pouco mais complicado. Eu pretendo ler esse ano o Quincas Borba, mas assim, eu já vou aos pouquinhos, eu vou pegando as coisas as obras do Machado de Assis. Outro livro também que assim, me impactou bastante, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, foi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse diário incrível que ela vai relatando o dia a dia dela ali naquela favela, né, acho que é do Canindé, né, que nem existe mais essa favela. E o livro vai se passar na década de 50, né, e ela vai relatar todo o sofrimento que ela passa ali, a fome, né, a questão de ter que cuidar dos filhos ali, os preconceitos que ela vai acabar passando. É uma história muito sofrida, tem uns relatos aqui muito pesados, assim, em algumas vezes tem relatos aqui que dias que ela não tinha o que comer, ela tinha que pegar coisas do lixo para se alimentar e para levar para as crianças, para os filhos, né? As confusões que aconteciam ali na favela, né? As brigas de vizinhos, marido e mulher que brigavam. É muito interessante o livro, mas assim, é uma história muito triste, né? Outro livro que também pega a mesma pegada de dificuldade também, é um livro do George Orwell, que não é tão conhecido, não é uma das obras mais conhecidas dele, mas é um livro que fala sobre a época que ele passou necessidade ali em Londres, né, como diz, na pior, em Paris e Londres, né, em Londres e em Paris, né. Ele vai, por um período aqui, vai passar por um período de mendicância, ele vai pular de casas de abrigo, né, vai pulando de casas de abrigo, acho que na França, não, acho que em Londres. Na França ele chega a trabalhar nos restaurantes, e aí tem um relato muito interessante, que ele vai contando
como eram os ambientes daqueles restaurantes, né? A maioria eram bem escuros, assim, subterrâneos, né? Não tinha lugar para circulação de ar, era um calor infernal. É assim, bem interessante a descrição que ele dá do estado que eram os restaurantes. E eram restaurantes que ficavam dentro de hotéis assim, alguns que eram chiques, né? 5 estrelas e tudo. E eu gostei muito desse livro aqui. Olha, até agora tá para existir um livro do Orwell que eu não tenha gostado. Eu já li o 1984, li o outro aqui também que está entre as leituras que eu mais gostei, e tem esse aqui também. Na verdade, o George Orwell apareceu 2 vezes, com 2 obras, como na minha lista de melhores de 2021. Outra é uma obra de terror nacional, né, que é do Rafael Montes, super conhecido aí, já tem série já de famosa. Eu li esse aqui, é bem curtinho o livro, bem fininho, mas muito bem ilustrado, e uma história muito interessante. O Vilarejo conta as histórias meio macabras que acontecem naquele vilarejo abandonado, em que eles ficam ali isolados do mundo, sem ter o que comer. E aí ele vai elencando, cada capítulo leva um nome de um demônio, né? Aí ele vai colocando, aí tem o Beelzebub, aí a história sobre o banquete para Anatoly. E assim, as histórias são muito interessantes, eu gostei muito das histórias. Foi um livro muito interessante de ter lido. Então tá entre as minhas melhores leituras de 2021. O outro livro também que eu gostei bastante é o da famosa Cassandra Rios, a nossa conhecida escritora proibida aqui do Brasil, né? Eu fui buscar esse livro aqui, não sei aonde que esse livro aqui foi difícil achar esse livro aqui. A Paranoica, né? É uma leitura voltada para o erótico, né? Ela é conhecida por isso, né? O livro teve até uma adaptação do livro para o cinema nacional, e achei bem interessante a história, bem diferente, algumas coisas bem diferentes do filme, e o livro assim 1000 vezes melhor. Gostei, realmente é uma das minhas melhores leituras de 2021. Gostei muito de ter conhecido Cassandra Rios. E aí, o outro livro que eu falei do Orwell, que entra na minha lista, é o conhecidíssimo A Revolução dos Bichos. Dessa edição aqui que eu achei linda, uma edição de luxo da editora Troia, é isso? Troia. E tem também as notas de rodapés aqui, que vão explicando os textos de apoio aqui, que ajudaram bastante na leitura do livro, né? Que eles vão fazendo aqueles links, né? O que cada personagem com alguma personalidade histórica, né, se assemelha. Olha, é um livro que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas, porque tem toda uma questão política aqui, divisão política, né? Muito interessante, fala sobre autoritarismo, sobre esses regimes totalitários, e de uma forma bem leve e fácil de se visualizar, né? Porque ele vai utilizar toda uma gama de personagens de bichos ali da fazenda, né? Para explicar essa história com uma pegada mais voltada para a política, né? Então você consegue ter uma aula de política de uma forma super leve e super fácil de se entender. Então por isso que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas. Outro livro, um livro de suspense, que eu peguei ano passado e que eu gostei bastante, que está na minha lista dos 10, é do Mário Vargas Llosa, Quem Matou Palomino Molero. Um filme como vocês podem ver, de suspense investigativo, né? Um crime acontece logo no início, e aí todo o decorrer da história é querendo descobrir quem matou o protagonista Palomino Molero. É uma história super bem desenvolvida. Minha primeira leitura de Llosa também, nunca tinha lido nada dele. Gostei bastante. Outro livro que entrou na minha lista dos 10 mais do ano passado, e que também chegou a ser indicado ao Jabuti, é o livro do José Faleiro, Os Supridores,
Que livro incrível, gente, que livro maravilhoso, que história assim, que te prende. O final também assim, arrebatador, como eu disse, um final mais tarantesco que esse não existe. Muito, muito gostosa a leitura, com uma narrativa super atual, né, com uma história super atual, né, sobre a questão das classes, né, mais desfavorecidas, né, a dificuldade que você tem de se deslocar entre as classes, né, e aí você tem aquela, será que vale a pena você ir para o mundo do crime, será que não vale a pena, e o crime compensa, o crime não compensa. Então e com um toque também de filosofia aqui, porque um dos protagonistas vai usar alguns discursos aqui, alguns pensamentos de Marx, muito interessante, muito bem escrito, e acho que super merecida a indicação do livro para o Jabuti, e foi um dos melhores livros que eu li em 2021. Vou trazer agora um HQ, que quebrar um pouquinho, porque eu queria muito colocar essa HQ aqui, porque é uma história assim, que eu achei muito interessante, uma história que eu acho que vai servir para a posteridade, para quem quiser entender um pouco do que foi a pandemia, né? Essa questão como é que ficaram as relações pessoais das pessoas, o confinamento, a quarentena. Esse HQ aqui, que também fez muito sucesso, né? É por isso que acabou virando um HQ, fez muito sucesso no Instagram, né? O perfil, né? E aí acabou se transformando nessa HQ belíssima. Com certeza tinha que ter entrado, por isso que eu coloquei ela aqui entre as 10 melhores leituras de 2021 para mim. E agora eu vou colocar um livro, uma literatura russa, que eu li, que eu gostei muito, que foi a minha melhor leitura. Foi o livro que me divertiu, que eu tive prazer de ler. Quando eu vi, eu queria mais, já tinha acabado o livro. Por incrível que pareça, gente, eu li um livro desse autor super conceituado, que foi Crime e Castigo. E Crime e Castigo, eu gostei do livro, mas eu não coloquei entre os 10, porque eu não achei tão maravilhoso assim. É um livro bom, uma história interessante. Eu sei que é um clássico e que serviu muito de inspiração para outras obras que vieram depois. Mas eu escolhi esse outro livro aqui, do mesmo autor, do Dostoiévski, que para mim foi que eu gostei mais, que eu curti mais de ter lido, que foi Uma História Desagradável. Foi a leitura que eu mais apreciei em 2021. Uma história muito engraçada de um aristocrata, né, que ele chega meio que de penetra ali numa festa de casamento de um dos seus empregados, né, e ele acha que vai ser super bem atendido ali, por ele ter um alto posto, né, ser uma pessoa de alto escalão, que ele seria visto de uma forma diferente. Ele estava esperando uma forma diferente de recepção e ele acaba recebendo um outro tipo de recepção, e que você vai vendo que acaba ocasionando situações bem assim, cômicas. E eu me diverti bastante com esse livro, super indico essa obra dos Dostoiévski. Indico também o Crime e Castigo, que é uma obra muito boa, que eu não coloquei entre os 10 aqui, mas que eu acho que vale a pena ser lida também. E essa aqui também, que é muito boa, que eu gostei bastante. Então fica aí a dica. E aí esses são os meus 10 livros que eu mais curti no ano de 2021. Espero que 2022 seja um ano bem assim, rico de leitura, né? de experiências de leituras. E espero que vocês também tenham um ano muito bom de experiências de leituras. Se inscrevam, curtam e compartilhem aí. E até a próxima resenha. Valeu!